O primeiro cara louco o suficiente para tentar voar em qualquer coisa elétrica foi um francês, 140 anos atrás. O principal problema naquela época é que as baterias não eram exatamente duráveis ou potentes. Apple, Tesla, Samsung, as baterias modernas duram muito. Bem, na verdade não. Mesmo a maior bateria de um carro elétrico não conseguiria manter um avião no ar, pelo menos não por muito tempo. No momento, 400 gramas de combustível de avião tem quase 60 vezes mais energia do que uma bateria normal. Seria necessário fazer o tanque de combustível 60 vezes maior e enchê-lo com baterias. Mas as baterias são pesadas. Portanto, você precisaria tornar o avião elétrico mais potente para suportar o peso. Então você precisaria de ainda mais baterias, o que significaria mais peso. E então você precisaria fazer um ainda maior. Você entendeu? Mas os engenheiros estão tentando encontrar um equilíbrio. Em 1973, 2 deles colocaram um motor elétrico em um planador e ele voou por 14 minutos. Na verdade, não é muito tempo para voar para qualquer lugar, mas ainda assim foi o primeiro voo realizado com uma aeronave elétrica. Alguns anos depois, um outro avião ficou no ar por 35 minutos. Seu motor elétrico tinha apenas 3,5 cavalos de força e sua bateria era emprestada de um helicóptero Hughes 500. O teto do avião tinha painéis solares sobre ele. Mas quanta carga você vai conseguir carregar em 35 minutos? As coisas são muito mais fáceis quando se fala sobre aviões sem piloto. Na maioria, eles são muito mais leves, sem humanos, sem poltronas, sem portas ou janelas extras, zíperes. A sonda Pathfinder da NASA estabeleceu um recorde mundial para uma altitude de 21,5 km sem motores a jato, sem combustível, apenas com uma bateria muito forte. Em 1990, o Sunseeker 1 cruzou os Estados Unidos com um motor elétrico. Foram 21 voos e 121 horas no ar. A maioria dos aviões comerciais normais faz isso de uma vez só e leva apenas cerca de 5 horas. Depois disso, a tecnologia começou a ficar muito melhor. Hora do Solar Impulse. Que grande nome para uma banda! A envergadura desse gigante era quase igual à do Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. Mas seu peso total era basicamente o mesmo de uma SUV. Nele foram colocadas enormes asas cobertas de painéis solares. Desta vez, eles realmente recarregaram o avião enquanto voava. Ele poderia permanecer no ar por um tempo incrivelmente longo e viajar grandes distâncias. Como parte de sua viagem ao redor do mundo, passou quase 5 dias no ar e viajou mais de 6.500 quilômetros entre o Japão e o Havaí. Por que demorou 5 dias? Porque ele vai a pouco mais de 70 km por hora. É como se fosse uma vovozinha dirigindo numa rodovia. E você não pode simplesmente pegar e construir um avião. Primeiro, você precisa passar por um difícil processo de certificação. Cada parafuso, porca, pino, cada centímetro do seu novo avião precisa ser testado por segurança. Isso leva tantos anos que muitos sonhadores seguem outro caminho. Eles pegam uma aeronave existente, jogam fora o velho motor a gasolina e trocam por um elétrico. Os motores elétricos são muito mais leves e ocupam menos espaço, mas aquelas baterias pesadas mais do que compensam isso. Esses aviões tunados até decolam, mas só podem voar distâncias curtas, o que é incrível. Os aviões a jato emitem cerca de 1 bilhão de toneladas de gás carbônico por ano. Eles são os maiores responsáveis no jogo da poluição, mas metade de todos os voos no mundo tem menos de 800 quilômetros de distância. Uma coisa é colocar um avião gigante no ar para viajar de Nova York a Paris, mas é totalmente diferente se você só precisa voar de Nova York para Washington ou de Seattle para Vancouver. Elas ficam a apenas algumas centenas de quilômetros, mas usam alguns dos mesmos aviões. Isso é maluco! Eles literalmente decolam, ganham a altitude certa e imediatamente começam a descida. Isso é como dirigir até sua própria caixa de correio em um tanque. Cada hora no ar custa milhares de dólares às companhias aéreas e libera uma grande quantidade de gás carbônico na atmosfera. Então, vamos fazer isso. Passo 1. Substituir os aviões bebedores de combustível por aviões elétricos. Será muito mais barato para todos, mais silencioso e mais limpo. Feito. Só temos um problema. Os aviões elétricos só podem levar 1 ou 2 passageiros por vez, que são o piloto e o copiloto. A solução? Construir um avião elétrico do zero. Aviation Alice. Ela pode ser a primeira aeronave comercial completamente elétrica, transportando 9 passageiros e 2 tripulantes, com a aparência de um barco virado com 3 hélices, 2 nas asas e uma atrás da cauda em forma de V. Tão longa quanto um ônibus escolar,
tão larga quanto uma limusine. O segredo dela? Ela é quase 2 vezes mais leve que um ônibus escolar. Isso ajuda os motores a trabalharem menos e significa voos mais longos. Ela é feita de compósitos, que é uma linguagem científica para coisas que não são de metal. Basicamente, é o material de que alguns barcos são feitos, e suas baterias representam 60% do seu peso. Elas estão por toda parte, nas asas, cauda, bico, olhos, penas... Brincadeirinha! A hélice tem um alcance máximo de 1.050 km. Isso é como ir de Los Angeles até Las Vegas e voltar, e depois ir até Las Vegas mais uma vez. Sua velocidade de cruzeiro é de apenas 444 km por hora, o que é muito mais lento do que os aviões movidos a combustível. Mas a principal vantagem dessa aeronave é o custo. 1 hora no ar custa $200 a companhia aérea. Isso é muito mais barato do que até mesmo aqueles minúsculos aviões que milionários usam para voar até o litoral no fim de semana. Então, o que a Aviation está esperando? Principalmente, ela precisa de infraestrutura. Mas isso pode não ser um grande problema. Existem quase 20 mil aeroportos só nos Estados Unidos. A maioria deles não é usada porque tem um custo operacional alto demais ou porque nenhuma companhia aérea queria mais se incomodar em voar para lá. Mas a hélice é muito mais barata de manter e faz muito menos barulho. Imagine o aeroporto do futuro, pequeno, elegante, silencioso e limpo. Os engenheiros querem carregar a hélice com carregadores móveis, como uma versão elétrica daqueles caminhões de gasolina que você vê no aeroporto. Para um voo de 1 hora, a Aviation Hélice precisa carregar por 30 minutos. Isso na verdade não é tão ruim, mas imagine se você fosse fazer um voo de 14 horas nela. Teria que ficar esperando no portão de embarque por 7 horas. A hélice custa $800 a menos por hora do que outros aviões, mas o avião em si é bastante caro. Tipo 4 milhões de dólares. Ainda assim, é apenas um pouco mais do que um daqueles jatinhos particulares. A Aviation Hélice está se preparando para um voo totalmente certificado em 2022. Isso significa que levará apenas alguns anos para que os voos regionais se tornem elétricos, pelo menos alguns deles. Mas se os aviões elétricos querem jogar nos grandes campeonatos, eles precisam resolver o mesmo velho problema das baterias. As baterias de íon de lítio modernas têm problemas sérios. Elas são inflamáveis, perdem a carga mais e mais rapidamente quanto mais você as recarrega, e o frio faz com que elas não funcionem tão bem. A próxima geração de baterias é de baterias de lítio e enxofre. Elas têm mais potência e são mais limpas para o meio ambiente, mas sua principal desvantagem é que se desgastam rapidamente. Portanto, os cientistas estão procurando outra tecnologia para melhorar. Os aviões híbridos podem ser o caminho do futuro. É isso que os carros estão fazendo agora cada vez mais. Parte a combustível, parte a bateria. Com os aviões, provavelmente será o mesmo. Já existem aviões leves de 2 lugares que usam um motor híbrido. A aeronave decola silenciosamente com a energia armazenada em suas baterias. Uma vez que está no ar, ela muda para combustível. Alguns motores realmente carregam a bateria enquanto estão funcionando, como acontece com a bateria de um carro. Aviões elétricos não são a única solução para o futuro. Algumas empresas estão trabalhando em aviões de biocombustíveis, que funcionam com energia alguma coisa óleo vegetal. Mas esses aviões também são muito pequenos. Provavelmente, o próximo grande sucesso a atingir a indústria aérea serão os aviões sem piloto. Os computadores já fazem grande parte do trabalho pesado. E se você voar longas distâncias, a maior parte do voo já é feita no piloto automático. Mesmo que seja muito estranho pensar que não há ninguém lá pilotando seu avião, a maioria dos problemas é causada por erros humanos. Então, sem humanos, sem erros? Quem sabe? A maioria dos clientes diz que não gosta da ideia, mas isso provavelmente mudará em breve. Eu me pergunto se eles vão colocar robôs com inteligência artificial como tripulação de cabine, ou se minúsculos drones voarão pela cabine servindo bebidas. Sabe aquela sensação de tentar resolver um mistério durante a vida inteira? Não? Bom, o detetive Anderson sabe. Durante quase 30 anos trabalhando para a polícia, ele solucionou muitos enigmas, prendeu centenas de ladrões e ajudou a salvar milhares de vidas. Há um grande número de casos resolvidos com sucesso no seu tempo de serviço. Aos 25 anos, ele pegou um ladrão que mudava de rosto com cirurgia plástica 1 vez por ano. Quando Anderson tinha 30 anos, prisioneiros começaram a fugir de prisões em todo o mundo. O detetive resolveu este caso com sucesso. Aos 38 anos, ele descobriu a base secreta de uma ordem proibida na boca de um vulcão.
Aos 50, ele conseguiu explicar todas as coisas mais inexplicáveis do mundo. Mas tinha algo que ele não conseguia resolver: os 2 mistérios dos anos 50. Casos de aviões desaparecidos. Todos esses anos, Anderson percorreu os detalhes desses quebra-cabeças. Infelizmente, ele era muito jovem quando essas histórias começaram. Tudo o que ele tinha era suposições e anotações. Hoje, ele teve uma ideia repentina. Pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que poderia finalmente resolver esse mistério. Mas para fazê-lo, era preciso mergulhar nessa história novamente. Então ele abriu o armário e pegou 2 revistas antigas com artigos detalhados sobre os acidentes. O primeiro aconteceu no verão de 1955, 1º de julho. O voo Pan AM 914 estava prestes a partir do aeroporto de Nova York com 61 pessoas a bordo. O modelo do avião era um Douglas DC-4. Diferia das aeronaves modernas, tendo hélices gigantes em vez de turbinas. Então todos os passageiros apertaram os cintos de segurança. O avião começou a taxiar pela pista, acelerou e decolou. Foi para o céu e saiu de vista. O seu destino era a Flórida. O tempo de voo deveria ser de 3 horas. Os serviços de despacho estavam observando o avião em seu radar quando, de repente, o Pan AM 914 desapareceu. O operador tentou entrar em contato com o piloto, mas não obteve resposta. Nova York relatou isso à Flórida, que afirmou também não ter contato com o avião. Normalmente, os pilotos notificam via rádio se um avião tem algum problema ou entra em uma tempestade, mas desta vez, nada. Depois de várias tentativas frustradas de estabelecer a conexão, foram realizadas operações de varredura em larga escala. A comunicação com o avião foi interrompida quando ele estava sobrevoando o Oceano Atlântico. Portanto, a companhia aérea teve que admitir que a aeronave caiu na água, mas não havia provas dessa versão. Quando aviões caem dessa maneira, os socorristas encontram detritos flutuantes. Algumas partes da cabine ou bagagem sempre chegam à superfície. Desta vez, nada foi encontrado. O avião não transmitiu nenhum sinal de socorro e não deixou vestígios do acidente. Parecia que simplesmente desaparecera no ar. As pessoas esqueceram esse desastre por 37 anos, e então algo bizarro aconteceu. 1992, Venezuela, aeroporto de Caracas. A torre de controle recebeu um sinal sobre uma aeronave desconhecida se aproximando. Era estranho porque não deveria estar lá. Não havia voos programados para aquele horário. O avião estava pousando. O despachante e o resto da equipe do aeroporto entenderam que havia algo de errado. O avião parecia velho, com hélices enormes em vez de turbinas. Após o pouso, o piloto entrou em contato com o aeroporto. "Onde estamos?" O despachante pediu que ele se identificasse. Alguns segundos depois, ele recebeu uma resposta. "Somos o voo Pan AM 914, partindo de Nova York para a Flórida, com uma tripulação de 4 pessoas e 50 passageiros a bordo." O operador não sabia o que deveria fazer. Ele e a equipe do aeroporto entenderam que tipo de avião estavam vendo. O que esse avião estava fazendo 37 anos depois e a quase 2.000 quilômetros de distância do seu destino? Depois de alguns segundos, o operador assustado ligou o microfone e disse: "É 9 de setembro de 1992, você sabe disso?" Uma longa pausa se seguiu. Então o piloto respondeu em pânico: "Ah não, Jimmy, onde estamos?" "Não, mantenha a distância, vamos embora." A equipe do aeroporto viu o piloto balançando as mãos, horrorizado pelo vidro. Então ele ligou os motores e levou o avião pela pista. O Pan AM 914 aumentou sua velocidade e decolou. O operador tentou impedi-lo, mas o piloto não respondeu. O avião desapareceu no céu e ninguém mais ouviu falar dele desde aquele dia. O detetive Anderson terminou de ler o artigo. Ele franziu a testa e olhou pela janela. Gotas de chuva estavam batendo no vidro. A tempestade do lado de fora retratou perfeitamente o que estava acontecendo em sua mente naquele momento. Ele parecia saber o que tinha acontecido com aquele avião. Todas as pistas estavam lá, bem na frente de seus olhos. Mas, para ter certeza, Anderson tinha que passar para o próximo caso. Era outro artigo datado de 1989. Aconteceu em 1954. O voo 513 da Santiago Airlines decolou do aeroporto da Alemanha Ocidental. O avião deveria pousar no Brasil em 18 horas. Eram 88 passageiros e 4 tripulantes. O avião se escondeu atrás das nuvens e desapareceu de todos os radares. Os controladores de tráfego aéreo tentaram entrar em contato com os pilotos, mas não receberam uma resposta. 18 horas depois, eles ligaram para o aeroporto do Brasil.
Os operadores não conseguiram confirmar o pouso do avião e também não puderam entrar em contato com os pilotos. A operação de busca durou vários meses, mas nada foi encontrado, assim como no caso do Pan AM 914. O avião desapareceu do radar enquanto sobrevoava o Oceano Atlântico. 2 anos depois, a operação de busca terminou e a Santiago Airlines encerrou suas atividades. 12 de outubro de 1989. Controladores de voo do aeroporto de Porto Alegre notaram um avião de passageiros que repentinamente surgiu em seu radar. Não respondeu às perguntas da equipe do aeroporto e apenas circulou sobre a base aérea. Depois de alguns minutos, o avião pousou e nada, ninguém abriu a rampa. Os passageiros não saíram, os pilotos não responderam. A aeronave estava em perfeitas condições. Um dos operadores percebeu que este era o voo desaparecido da Santiago Airlines 513, que era considerado perdido há 35 anos. A equipe do aeroporto se aproximou do avião e abriu as portas. O que eles viram lá os aterrorizou. A polícia, a equipe alfandegária, médicos, detetives e outros membros da equipe se reuniram ao redor da aeronave. Ninguém sabia o que fazer a seguir. Não havia nenhuma pessoa viva a bordo que pudesse dizer a verdade. O avião desapareceu em 1954 e apareceu 35 anos depois, em perfeitas condições, sem nenhum dano. Até agora, ninguém descobriu o que aconteceu. O detetive Anderson notou que as histórias eram muito semelhantes. O Pan AM 914 desapareceu em 1955. O Santiago Airlines 513 desapareceu em 1954. A diferença foi de quase 1 ano. Anderson coçou a cabeça e notou outro pequeno detalhe. Ambos os aviões desapareceram do radar no momento em que sobrevoavam o Oceano Atlântico. Há muitos mitos sobre navios fantasmas e fenômenos misteriosos relacionados ao Triângulo das Bermudas. O detetive Anderson conhecia essas histórias, mas esses 2 aviões desaparecidos o intrigavam. Ele olhou para os 2 artigos e entendeu tudo. Exatamente, a solução estava lá, bem diante dos olhos dele. Ambas as histórias foram escritas no mesmo jornal. Não havia nenhum operador de voo de verdade que tivesse se comunicado com os aviões. Nada se sabia sobre os passageiros. Nenhum jornal, exceto este, publicou notícias sobre essas aeronaves desaparecidas. Parecia que eles simplesmente pegaram a mesma história e mudaram as datas, locais e nomes dos voos. Sim, o caso foi resolvido. Era tudo falso. A chuva parou. O detetive Anderson olhou pela janela e ouviu o som de um trem passando. Ele se lembrou de outra história estranha e falsa. Uma história sobre um trem fantasma. Aconteceu na Itália em 1911. 100 passageiros embarcaram no trem da empresa ferroviária Zanetti. Atravessou a pitoresca área montanhosa, entrou em um túnel de montanha e desapareceu. Ninguém mais tinha visto o trem desde então. Todos os passageiros sumiram, mas não por muito tempo. Eles apareceram no passado. Havia registros datados de 1845. Um médico desconhecido da cidade do México escreveu sobre cerca de 100 italianos que apareceram na cidade do nada. Eles estavam todos vestidos estranhamente e falavam sobre um trem misterioso. Esta foi uma história completamente inventada. Não havia provas ou registros sobre este trem e as pessoas que foram para o passado. Um barulho alto interrompeu seus pensamentos. O detetive Anderson atendeu o telefone. Ele estava ouvindo silenciosamente a pessoa do outro lado da linha. 1 minuto depois, ele respondeu. Sim, o detetive desligou o telefone. Era um novo mistério para ele. No deserto do Saara, os moradores notaram um enorme navio perdido no Pacífico Sul há 27 anos. Não havia tripulação a bordo, nem carga, nem bandeiras. Ninguém sabia como ele havia aparecido na areia, mas lama molhada se formou em torno dele devido à umidade. Parecia que o navio tinha acabado de se teletransportar da água para lá. Perfeito, sem invenções dessa vez. O detetive Anderson colocou o chapéu e saiu do escritório. Mas essa história é para outro vídeo.